assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu, quem? Em quem? Ele nos escolheu em quem? Nele quem? Jesus. Jesus é o centro. Presta atenção que todo o texto é sobre o que Deus faz em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele. Quando? Antes da criação do mundo, para sermos o que, gente? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus. Nele, Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E essa parte é muito importante. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, esse texto é um tanto quanto denso, ele exige que você leia ele 1, 2, 3, 4 vezes e saia fazendo anotações. Eu vou tentar ser útil à comunidade hoje, expondo esse texto. O meu desafio é que você entenda quem é o herdeiro do reino de Deus. Aqui nós estamos com a nova série, vamos ler como é o nome da nova série, vamos lá, igreja. Herdeiros do reino. Quem são e como vivem. Por que o como vivem vem depois do quem são? Porque tudo na vida começa na identidade. Eu preciso saber quem eu sou. O que eu faço passa a ter sentido ou não, a partir do momento que eu entendo quem eu sou. O entender-se quem você é, dentro dessa grande narrativa da história humana, é muito importante para que você possa caminhar nessa vida com mais segurança, com mais vigor, com mais plenitude. O que nós temos, a escolha dessa série, Herdeiros do Reino, quem são e como vivem, nós pegamos exatamente o livro da carta aos Efésios, porque a carta aos Efésios ela é dividida em duas grandes partes. Do primeiro ao terceiro capítulo, só são 6. Você pode até nos ajudar lendo esse livro, escolhendo esse livro para meditar durante os meses de outubro e novembro, porque você vai aproveitar mais no momento da exposição que acontecerá aos domingos. Mas o livro é dividido em 2 partes. A primeira parte fala de quem nós somos em Cristo, e a segunda parte fala de como então nós devemos viver por sermos em Cristo novas criaturas. Eu quero só antecipar para você uma coisa muito importante. O cristianismo não é a adesão a um conjunto de regras éticas. O cristianismo não é a adesão a um conjunto de regras de conduta, às quais eu me submeto com o objetivo de ganhar o favor de Deus. Não. O cristianismo, gente, não pode jamais ser a obediência a um conjunto de regras, porque mortos não obedecem regras. Mortos não entendem os mistérios de Deus. Mortos não entendem a ética do reino de Deus. Seguir um conjunto de normas éticas que a religião põe para nós, nos faz, no máximo, moralistas. No máximo, pessoas socialmente aceitáveis. Mas não resolve o nosso problema com Deus. Porque o problema da humanidade é que ela está morta. E morto não cumpre regras. Eu tenho que ser vivificado pelo Espírito Santo, para que, entendendo quem eu sou em Cristo, eu possa então viver para a glória de Deus e para a alegria da humanidade. Esse é o grande discurso de Éfeso, da carta aos Efésios.
que foi escrita para uma igreja, uma carta que foi escrita para uma igreja mergulhada em idolatria, não uma igreja, mas uma cidade mergulhada em idolatria, que adorava a deusa Diana, que adorava o imperador, uma cidade marcada pela prostituição cultual, uma cidade marcada pelo pecado. E Paulo começa falando de bênção, ele começa agradecendo a Deus, ele louva a Deus. Ele é bendito, ele bendiz ao Senhor no início da carta, quando ele diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele começa dizendo o seguinte, que Deus pega esse povo morto, pega esse povo que não pode fazer escolhas que agradem ao coração dele, antes que ele nos vivifique, antes que ele nos dê vida, antes que ele nos faça enxergar a vida como ela é. E Paulo começa a dizer assim, olha, bendito seja esse Deus, porque ele tem nos abençoado com todas, repita comigo, com todas, vamos mais alto, com todas. Quando ele diz todas, ele não diz algumas, ele não diz uma parte, ele não diz 30%, ele não diz 70%. Paulo está dizendo que Deus se deleitou na sua imensurável graça, a nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo começa com uma grande narrativa inicial, ele começa com uma boa nova. Isso aqui é o Evangelho. O que é o Evangelho no final das contas? O Evangelho é Deus olhando para um povo que está morto em seus delitos e pecados, por suas próprias escolhas, e resolve amar esse povo, e resolve dar o seu filho por esse povo, mas mais que isso, resolve abençoar esse povo com todas, repito, não com algumas, nem com quase todas, nem com a metade, nem com 75%, também não com 99,9%. A Bíblia diz que Deus, o Deus da criação, o Criador, Ele se deleita no meio desse todo que é a sua graça, Ele se deleita em nos abençoar com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E o que a gente diz diante disso, gente? Como é que a gente responde a essa realidade? Deus nos abençoando com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a abertura da carta, essa é a abertura da carta. E você pode dizer, mas espera aí, bênção espiritual não tem nada a ver. Bênção espiritual é o que, pastor? É uma coisa que a gente vai esperar lá na frente, que a gente vai receber quando morrer, que a gente vai receber quando a gente ficar bonzinho? É algo que tem a ver com o mundo imaterial? O que são todas essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? É a herança que Deus tem separado para os herdeiros do reino. E essa herança, esse conjunto de dádivas, esse conjunto de virtudes, essa bondade extremada, incomparável, essa bondade que eu gosto de chamar a bondade insaciável de Deus, em ser tão gracioso, tão poderosamente gracioso, que essas dádivas, elas são, gente, o conjunto de tudo que Deus pensou para a humanidade. Sabe quando? Antes da criação do mundo. É o que Paulo diz, ele começa dizendo assim, ó, ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos o que, igreja? Escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos o que, igreja? Adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Eis a grande dádiva, essas bênçãos espirituais que Deus se deleita em dar aos herdeiros do reino, elas foram previstas, elas foram antecipadas, elas foram idealizadas, elas foram concebidas, elas foram planejadas no eterno conselho de Deus, antes dele criar o mundo, é o que Paulo está dizendo. Ou seja, os herdeiros de Deus, o povo de Deus, é herdeiro antes mesmo de ter nascido. A Bíblia diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O que é que significa isso, gente? Isso tem uma consequência muito rápida e muito clara. Se Deus me escolheu antes da fundação do mundo, eu nem tive tempo de acertar, nem tive tempo de errar, nem tive tempo de ser bom, nem tive tempo de ser mal, porque Ele me escolheu
a despeito de quem eu sou e porque Ele é o que é. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me escolhe não por quem eu sou, não pelo que eu faço, mas por quem Ele é. Eu quero ouvir isso de vocês, mas por quem Ele é. Então, nós vamos destrinchar o texto de Paulo, e eu amo a maneira como Paulo, ele trata as Escrituras, porque Paulo trata as Escrituras com a mente de jurista, e eu gosto muito disso, não sei porquê. Ele vai explicando o texto, e aqui nós temos aqui uma lição sobre o amor da Trindade por nós, sobre o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou dizer, olha, quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço em Paulo. Ele vai ser a terceira pessoa. Primeiro vai ser Jesus, depois eu vou dar um abraço na mãe de Jesus, e depois eu vou dar um abraço em Paulo. Ele vai ser o terceiro na lista, né? E para você que acha, mas por que você é pastor, vai dar um abraço na mãe de Jesus? É, porque ela é a mãe de Jesus, ela é a mãe do meu Salvador. Ela não é salvadora, mas é a mãe do meu Salvador, e ela merece o meu abraço, ela merece o meu respeito, como padrão de maternidade, como padrão de mulher na terra. E aí, gente, a gente olha para esse texto de Paulo, e Paulo nos explica o seguinte, que esse amor, essas bênçãos eternas, essas bênçãos celestiais em Cristo Jesus, elas são compreendidas em 3 dimensões. Primeiro, ele fala da bênção do Pai para nós. Deus Pai. Qual é a bênção do Pai para nós? Lê o verso 4, por favor. Vê o verso 4. Vê o verso 4. A gente tem que estar junto no texto. O que é que diz o verso 4, igreja? Vamos lá. Porque Deus, leia isso em voz alta. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos o quê? Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos o quê? Adotados como filhos. Olha que coisa linda. A primeira expressão para os herdeiros do reino de Deus, que vivem uma vida com propósito, porque o tema da mensagem hoje é vivendo uma vida com propósito, dentro da grande temática herdeiros do reino de Deus. Os herdeiros do reino de Deus, eles vivem uma vida com propósito. Eu sei porque eu estou aqui, eu preciso saber porque eu existo, eu preciso saber que eu não sou um acidente da história. Você precisa saber que você não é fruto de um aborto mal sucedido, você não é fruto de uma decisão impensada. Mesmo no meio das misérias das decisões humanas, Deus olhou para você antes de você nascer. O Senhor te via antes que você estivesse formado. O salmista diz no Salmo 139 que ainda informe no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. O Senhor da história te conhece antes de você nascer, antes de você existir. E mais que isso, a bênção de Deus Pai para nós, herdeiros do reino que tem uma vida com propósito, é que Deus Pai, escuta, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo com um propósito. Qual foi o propósito? Qual foi o propósito? Lê no texto. Para o quê? Qual é o telos do texto? Qual é a finalidade? Deus te escolheu para quê? Vê aí o verso 4, você vai dizer para mim, levanta a mão e diz aí, o que é? Para ser o quê? Para sermos o quê? Santos e sermos o quê? Irrepreensíveis. É isso que a palavra diz para nós. Deus não nos escolheu à toa, Ele não escolheu apenas para encher uma casa, Ele não escolheu apenas para que a gente entre no ônibus da grande família, Ele não escolheu apenas para participarmos de uma grande refeição. O Deus da vida nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis, para que nós pareçamos com Ele, para que nós ajamos como Ele agiria, para que nós falemos como Ele falaria. Gente, isso é uma grande dádiva. O Deus da vida nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Essa deve ser a maior motivação da vida de um cristão, é ser santo e irrepreensível. A santidade, me escute, não deve ser apenas algo que você venera na vida dos santos da igreja. A santidade não deve ser alguma coisa que você venera e que você, sabe, e que você se alegra na vida de São Francisco de Assis, na vida de Madre Teresa de Calcutá, na vida de homens como Paulo, como Pedro, como João, como Tiago. Não, a santidade, se somos filhos como eles são filhos, é um bem de toda a família. Ser santo não é uma opção de um cristão, ser santo é o propósito, é o telos, é a finalidade da vida de um cristão, é ser irrepreensível e parecer com o seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê nisso diz amém, porque é isso que o Senhor quer da nossa vida. Ele quer que a gente pareça com Ele. Aleluia! Isso é uma dádiva. Eu só quero que você lembre uma coisa: você deseja o melhor para os seus filhos, sim ou não? Você quer que
que eles continuem com os mesmos cacuetes que você tem, com as mesmas manias que você tem, com a mesma presepada que você tem. Você quer que seu filho continue assim? Não. E você é imperfeito, sim ou não? E você quer que o seu filho seja melhor que você, sim ou não? Eu quero que os meus filhos sejam uma versão melhorada, 2.0, pai, de mim. É isso que eu quero, entendeu? Eu não quero que os meus filhos copiem os meus erros. Agora, o que dizer de um Deus que é santo, puro, imaculado, sem erro, sem mácula, totalmente perfeito? Aleluia, eu te glorifico nessa noite por quem tu és, Senhor. E Ele me escolhe, Ele nos escolhe para sermos como Ele, santos e o quê? Irrepreensíveis. Mas Ele não só escolhe. Eu vou dizer uma coisa para você: escolher é uma coisa, adotar é outra. A dádiva de Deus Pai não é apenas de nos escolher, é de nos adotar. Qual a diferença, pastor? Você pode escolher uma pessoa para trabalhar no seu gabinete. Você ganhou para vereador, vem trabalhar comigo. Eu estou te escolhendo para trabalhar aqui na minha casa, estou te escolhendo para trabalhar na minha empresa, eu estou te escolhendo para andar aqui comigo, enfim, para ser um frequentador desse lugar. Isso não torna essa pessoa filho. Eu vou dizer uma coisa para vocês: é aí que reside a inexplicável bênção de Deus para a nossa vida. É inexplicável, isso é inexplicável, é inalcançável. Porque Deus, eu vou ser sincero com vocês, sendo quem eu sou, pecador como sou, destinado à justa ira de Deus, pela complexidade pecaminosa que há em mim e que há em nós, eu estaria muito satisfeito se Ele me chamasse pelo menos para varrer a sala do trono. Quem aqui ficaria satisfeito em varrer a sala do trono de Deus? Diz mesmo, diz. Eu ficaria feliz, cara. Melhor do que ser assessor do presidente dos Estados Unidos. Eu queria ser o que, sabe, na hora das festas, se é que vai ter bolo no chão, na eternidade, limpar o bolo, está ali. Isso já me faria aprazível a Deus. Isso expressaria que Ele queria estar comigo, ainda que como um serviçal. Eu quero dizer uma coisa: Deus é justo e Ele não tem nenhuma obrigação diante do seu código de justiça, a não ser a graça e o amor, nenhuma obrigação de nos ter na presença dEle, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor, e a Bíblia é muito clara com relação a isso: sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia diz que há uma barreira intransponível entre nós e a santidade do Senhor. E esse Deus Pai, Criador de todas as coisas, que criou o cosmo, as estrelas, as plantas, a beleza dos animais, o seu pet, que criou a beleza das cores, das flores. Eu vou dizer uma coisa: eu respeito muito os ateus, mas eu digo sempre para os amigos ateus: me falta fé para ser ateu. Eu queria ter mais fé para ser ateu, porque eu acho que precisa ter mais fé para ser ateu. Se existe gente de fé na terra, é o ateu, porque ele precisa ter muito mais fé que Deus não existe, diante das evidências que apontam para o fato inexorável: Ele não só existe, mas Ele vive e reina para sempre, e Ele controla toda a sua criação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele controla aquilo que Ele fez, Ele está responsável por aquilo que Ele criou. Ele não só criou e abandonou ao acaso, Ele cria e cuida. E aí, gente, o que eu vejo nesse texto é que a bênção de Deus Pai, diga, a bênção de Deus Pai, diga, é que Ele me escolhe, e mais que isso, Ele me adota como filho. E quando Ele me adota como filho, eu me torno o que, gente? O que? Primeira palavra: herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Deus Filho, Jesus. Co-herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Esse texto é muito profundo, ele é o resumo do que Deus revela para nós enquanto o plano eterno de salvação para a humanidade. Como eu disse há algum tempo, estar na presença de Deus é muito complexo, porque nós somos inadequados. Você já se sentiu inadequado em algum lugar? Chegou assim, era para estar vestido de roupa como eu, rapaz. Eu me senti uma vez, fui pregar numa igreja Assembleia de Deus, rapaz. Disseram que era um congresso. Aliás, era um congresso, não era na igreja, era em um lugar muito grande. Como era num hotel em Fortaleza, igreja muito especial. E eles não fizeram questão, eles não colocaram um código de dress code para mim, não colocaram. Mas a gente sabe
que é porque a gente é muito informal na Cidade Viva, mas geralmente batista, assembleano, presbiteriano é muito formal, usa muito paletó. E eu fui despojadão assim, né? Quando eu cheguei, os caras não estavam de paletó, eles estavam com aquele terno, só faltava o lenço no bolso, entendeu? Estava todo mundo organizado, eu me senti inadequado naquele lugar. E eu penso no problema da inadequação. O maior problema da inadequação que eu vejo, a primeira expressão de inadequação que a Bíblia nos fala, é quando Adão e Eva, eles pecam lá no livro de Gênesis, e o que é que acontece? Eles se escondem de Deus, não é isso? Eles ficam escondidos de Deus, porque Deus perguntou, por que vocês se esconderam? Porque nós estávamos nus e tivemos vergonha. Eles sempre estiveram nus, mas a partir daquele momento, eles tiveram vergonha de Deus. Em outras palavras, é como se Adão tivesse dito, nos sentimos inadequados para estarmos na tua presença. De fato, todos nós somos inadequados para estar na presença de Deus. Por quê? Porque reside em nós o pecado. O maior problema do mundo, a fome é um grande problema, os problemas relacionados às preocupações da ONU, as questões de potabilidade da água, as questões do meio ambiente, as questões da poluição na camada de ozônio e tantas outras coisas. Problema da extinção de espécies, o problema da fome, eu vou dizer. O problema radicular, o problema de raiz é o pecado humano. Eu vou dizer para você como é o pecado humano. Escuta, se eu não pecasse, eu estou falando em geral. Se eu não peco, eu não traio meu cônjuge. Se eu não traio meu cônjuge, eu não trago dor. Se eu não trago dor, eu não trago separação. Se eu não trago separação, eu não crio problema para os meus filhos. E não só o adultério, mas o gosto. O cara é cheio de gosto. Meu casamento não dá porque gêneros. Então, essa história de gênero é pecado da gente mesmo, é pecado, é frescuragem de pecado mesmo que a gente tem, entendeu? Aí não dá mais para ficar. Então, eu peco, o casamento acaba, os filhos sofrem, aí dentre aqueles que sofrem, alguns conseguem se recompor, outros vão para as drogas, e aí outros vivem isso, aí por causa do pecado eu vou para a política, eu ganho voto, mas aí por causa do pecado do meu coração, a usura ou o desejo de ter mais dinheiro, ou a avareza, e aí eu começo a ser vendido por propinas, e aí eu trago miséria para o povo. Por causa do pecado, o cara pega, sabe, indistintamente, sem nenhuma pena, animais em extinção para usar o seu couro, e aí eles vendem para lojas de marca, e aí eu vou e complemento o pecado comprando aquela bolsa, entendeu? Para o meu próprio deleite. Observe que tudo está na raiz do pecado humano. Os problemas sociais, os problemas familiares, os problemas relacionais. E nós somos inadequados. O ponto é o seguinte, na festa do reino não dá para você entrar, porque o black tie que se exige lá, você não tem onde comprar. É aí que entra o segundo ato de amor. Esse Deus que me elege, me adota, Ele tem que resolver o problema da minha adequabilidade. E como é que Ele resolve o problema da minha adequabilidade? Ele resolve exatamente aqui no verso 7, quando Ele fala desse outro ato de amor divinal. Verso 7 diz o que, gente? Nele, o que? Nele nós temos o que, igreja linda? A redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o propósito que Ele estabeleceu em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Escute, Deus está resolvendo o problema da sua inadequabilidade. Ele diz que o Filho, Deus Filho, resolveu na cruz o problema da minha inadequabilidade, da minha incapacidade de estar na presença de Deus, da minha incapacidade de estar na festa, da minha incapacidade de ser aceito como filho. Por quê? A redenção que se fala aqui no texto tem a ver com a remissão dos meus pecados, a redenção daquele que está preso, aprisionado ao pecado, aprisionado ao medo, aprisionado a si mesmo, aprisionado à sua própria natureza. Jesus vem resolver o problema da nossa natureza, irmãos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, irmãos? Não é um códigozinho de ética que você vai cumprir para ficar bonzinho e dizer: ô Senhor, me abençoa aqui, porque eu estou fazendo essa coisinha bonzinha, porque eu faço penitência, porque eu já fui no Juazeiro 3 vezes,
para lá com o meu padrinho Ciso, ou porque eu vou para o culto do pastor Sérgio, ou a missa do padre Sérgio, como alguns me chamam, e aí eu vou, e eu estou aqui, Senhor, eu estou cumprindo essas regrinhas, entendeu? Eu faço isso. Então, no final das contas, depois de viver e nascer, e morrer e nascer, eu vou ser aceito, porque eu vou ter resolvido o problema do meu karma, eu vou ter resolvido o problema do meu passado, e Deus está dizendo para você, meu amigo, quando eu lhe escolhi, você não teve tempo nem de pecar, nem de acertar, eu te escolhi antes da criação do mundo, a escolha é minha, eu te escolho para ser diferente, eu vou dizer, eu resolvo o problema, porque você não pode resolver. Então, se tem alguém que vai pagar o preço para a sua adoção, quem vai pagar sou eu mesmo, na carne e no sangue do meu próprio Filho, a Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, pelos séculos dos séculos. Quem crê diz amém, aplaude ao Filho de Deus. Ele é o centro da história, Ele é o fundamento da história, Ele é a possibilidade de sermos adequados aos olhos de Deus, aleluia. E aí, você repete comigo, diga assim, eu tenho a bênção de Deus Pai, que me escolhe, e não só isso, me adota como filho. Eu tenho a bênção de Deus Filho, que me redime, que me torna adequado aos olhos de Deus. E por fim, você fica pensando, mas espera aí, que história é essa? Que garantia eu tenho de que isso que você está falando é a verdade? Ah, meu irmão, não dá para te dar uma garantia intelectual. E Deus resolve o problema da loucura da garantia dentro de um mundo que não o recebe. As certezas e as convicções que nós temos de que isso é verdade não podem ser absolutamente apreendidas meramente com o intelecto. E aí Deus passa para aquele que é o garantidor de que Deus que começou a obra vai completar. Quem é esse garantidor? Quem é? O Espírito Santo. Aqui nós temos, gente, uma teologia trinitária perfeita. Para quem não acredita na Trindade, leia Efésios capítulo 1. Para quem não acredita na Trindade, leia Efésios capítulo 1. Está muito claro. O Pai nos escolhe e nos adota. O Filho nos redime. E o Espírito nos sela e assegura o plano de Deus em nossa vida. Olha o que tem escrito aqui nos versos, vai para os versos 13 e 14, no final do texto. O que é que diz os versos 13 e 14? Vamos lá. Quando vocês ouviram e creram em que, gente? Na palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho que os salvou. Vocês foram o que, igreja? Selados em Cristo. Com o que? Com o que? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Eu quero dizer uma coisa, os herdeiros do reino vivem em um reino que foi implantado, mas não foi consumado ainda. Explico. Quando Jesus chega na face da terra, ele diz, digam que os cegos veem, os surdos ouvem, aos presos estão sendo pregadas as boas novas. O reino de Deus está entre vocês. Mas ao mesmo tempo, esse reino que está entre nós, ele é invisível. Porque ele não se materializou de maneira completa no mundo criado, mas ele está no meio de nós. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a esfera, é a dimensão de domínio soberano de Deus sobre toda a criação, sobre todos os princípios da criação, sobre toda a ciência, sobre toda a tecnologia, sobre toda a beleza, sobre todo o cosmos, sobre toda a astronomia. O reino de Deus, o domínio de Deus, o domínio justo. O reino de Deus é justiça, igualdade, bondade e fidelidade. O reino de Deus, ele tem esses valores, ele está no meio de nós, e nós somos os herdeiros desse reino, mas ao mesmo tempo, sinalizadores desse reino. Nós mostramos para o mundo quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, como santos e irrepreensíveis, por sermos o que somos em Cristo. Quando agimos como redimidos, e quando passamos a ser pacificadores da nossa casa, pacificadores no nosso trabalho, quando nós deixamos muitas vezes os nossos interesses de lado e abraçamos os interesses do reino de Deus. Quando nós deixamos de ser mesquinhos com o nosso bolso e a nossa carteira, nós somos mesquinhos, porque eles são na verdade os nossos deuses, as notas acabam sendo seus deuses.
Quando nós somos mesquinhos e nós não sacamos para abençoar o reino, não com o objetivo de receber algo em troca, a não ser a alegria de ser participante do reino de Deus. Quando você faz isso, você sinaliza o reino de Deus. Você sinaliza esse reino do qual você é herdeiro, que ainda não está completamente revelado, mas que foi iniciado. Quer um exemplo? O reino de Deus é como a delegação do Brasil na abertura das Olimpíadas. Me explica, pastor. Na hora que a bandeira entra o Brasil. Não é verdade? Na hora que passaram todas as delegações e que entrou a bandeira do Brasil, o Brasil está em campo. Mas nem todos os atletas haviam entrado até que o último passe. Assim é o reino. O reino começou. O grande batalhão está passando, porque Deus está com as portas abertas, porque ainda não se completou o número dos herdeiros. Sabe por que eu estou pregando isso aqui para você? Porque o número dos herdeiros ainda não se completou. Deus já escolheu antes da criação do mundo, mas você precisa se aperceber dessa verdade. Você precisa se aperceber dessa realidade. O reino está entre nós, Ele está aqui, perceba, o Senhor está entre nós. Você precisa se aperceber como herdeiro desse reino. E o que é que o Espírito Santo faz então em nós? Ele é o garantidor. Ele é o garantidor. O Espírito Santo que é derramado sobre a igreja, na hora que Ele diz que você ouve e crê, o Espírito Santo vem e te sela. E o que é selar? O que é ser selado do Espírito Santo? Eu me lembro, quando eu era pequeno eu ganhei uma vaca. Aliás, eu ganhei um bezerrinho, uma bezerra, minha bezerra cresceu, o nome dela era Estrelinha, meu avô que me deu. E eu ia para o interior do Ceará, lá para o sítio Iracema, onde eu passava minhas férias. E eu me lembro que a minha vaquinha cresceu, e a bichinha emprenhou, e a bichinha começou a dar leite, e eu chegava lá, eu digo, eu quero leite, e minha avó dizia que a minha vaca dava leite com chocolate. Ela pegava, colocava chocolate no fundo do copo, cobria com açúcar, aí mostrava, tá vendo meu filho, aqui só tem açúcar, aí chegava, quando o leite misturava, virava leite com chocolate, e eu passei uns 3 anos sendo enganado pela minha avó, tomando leite da minha própria vaca, quando ela estava com cria. O ponto é o seguinte, o ponto é que as vacas, meu avô quando dava para cada um dos netos uma vaquinha, ou uma bezerrinha, ele colocava o selo, ele colocava o ferro de cada filho. Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eram os números de filhos, e aí a vaquinha era ferrada na família da minha mãe, e era 3.1, porque eu era o primogênito, então eu sabia que aquela vaca era minha, tá bom? Então é o selo de propriedade que a gente coloca nas reses, que a gente coloca nos animais, especialmente no gado, né? E aí eu fico pensando, o termo que se usa é o mesmo, é selo de propriedade. A Bíblia diz o seguinte, que quando eu ouço e creio no Evangelho de Jesus, naquele momento acontece algo metafísico, uma metanarrativa da história entra dentro do meu coração, inexplicável, você não vai conseguir explicar por livros, e por isso você vai morrer na falta de explicação intelectual para isso, mas o fato é o seguinte, que um dia eu estava na casa de um amigo, depois de um show de louvor que eu odiei o cantor, porque não tinha nada a ver com o Pink Floyd, não tinha nada a ver com as bandas de rock que eu gostava, então eu odiei, e aí eu fui chamado para a casa desse amigo, comi uma pizza num restaurante, ele me levou, eu mais Samara, entrou na casa dele, ele começou a falar o Evangelho, você está morto nos seus delitos e pecados, e Deus te elegeu antes da fundação do mundo, para que você seja santo e irrepreensível, e te adotou como filho, para que seja dele herdeiro, e Cristo Jesus, Ele te redimiu, te tornou adequado aos olhos de Deus, e o Espírito Santo quer entrar na tua vida agora e te selar, e naquela hora aconteceu, fui selado pelo Espírito Santo, propriedade exclusiva do Senhor. Talvez o mundo não saiba quem são aqueles que são de Deus, mas com certeza o céu e o inferno sabem a quem você pertence. Louvado seja o nome do Senhor. Céu e inferno sabem a quem você pertence. O mundo está cego para essa verdade, mas céu e inferno sabem a quem você pertence. Esse selo. Mas esse selo não só é selo de propriedade, é selo de garantia. Como é que você faz quando assina um contrato? Vai comprar um apartamento. O que é que eles te pedem? Vou te ajudar. S-I-N-A-L. O sinal. Difícil, né, irmão?
O sinal, pai, o sinal. Você dá um sinal para quê? Para garantir o contrato. É ou não é? Você não dá o sinal para garantir o contrato? Especialmente a promessa de compra e venda, não é assim? Tu promete que vai comprar, ele promete que vai te entregar. E ele promete que vai te entregar como? De acordo com as especificações técnicas, sim ou não? Estou acertando ou estou errando? Aí vem o livro com as especificações técnicas. O apartamento tem tantos metros, o piso é esse, as louças são essas, as ferragens são essas, não é assim? E aí ele não dá uma lista de coisas. E como é que você olha para essas bênçãos que é o seu futuro apartamento? Sonhando, né, gente? Sonhando. Você sonha lá dentro. Você sonha lá dentro. E o sinal no contrato, ele funciona como um instrumento humano garantidor do contrato. Garantir que você vai à frente ou senão vai perder o sinal. Não é isso? Não é assim? O contrato não serve como um garantidor, sim ou não, gente? Eu quero dizer o seguinte, o que Deus está dizendo para você é que a bênção de herdeiro do reino, de todas aquelas bênçãos celestiais em Cristo Jesus, estão lembradas? Que estão asseguradas para nós. Talvez não vejamos todas, estão em perspectiva da nossa fé. Nós não somos ainda quem seremos. Nós ainda sofremos, mas não mais sofreremos. Nós ainda choramos, mas não mais choraremos. Nós morremos, mas seremos eternos. Nós sentimos dores, mas seremos eternamente aliviados. Podemos andar como pobres, mas estamos sendo por Cristo enriquecidos a cada dia. Podemos estar aqui cambaleantes, sem esperança com relação ao amanhã, mas o Deus da vida habita em nós, amém? E Ele quer dizer o seguinte: você quer a certeza de que eu vou cumprir tudo isso? Eu te dou como selo, como garantia, o habitar do meu próprio Espírito em você, que te levanta de manhã no dia do cansaço, que te incentiva no dia da fraqueza, que te perdoa no dia do pecado e que te instrui no dia em que você está perdido. O fato é o seguinte: a igreja não pode viver sem o poder, a direção e os dons do Espírito Santo. A igreja que matar o Espírito Santo na sua vida, ela está matando a própria experiência com Deus. Por isso nós somos uma igreja que crê na palavra, mas crê no poder do Espírito, e o Espírito está no meio de nós. Ele nos empodera, Ele nos levanta, Ele nos enche, Ele te enche agora, Ele te levanta agora, Ele te dá força agora, Ele te faz novo hoje, porque o Espírito de Deus não é um conto de fadas. O Espírito de Deus é o próprio Deus habitando na noiva do Cordeiro, que são os herdeiros do reino, que hoje estão aqui nessa igreja local. Ao Espírito Santo também toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pelos séculos dos séculos, amém.